Muitos empresários e executivos defendem a cultura meritocrática como o jeito certo de fazer as coisas. E a intenção geralmente é nobre. Por exemplo, pagar melhor quem entrega mais. O problema é que existe um lado perverso da meritocracia sobre o qual pouca gente fala. E é sobre isso que nós vamos tratar no nosso Drops de Liderança de hoje. Se é a sua primeira vez por aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também deixar o seu like se você curtiu o conteúdo, tá? Toda semana tem vídeo novo sobre gestão e liderança e sempre num formato ágil, né? Uma pílula que você possa consumir e depois aplicar na sua rotina. Bem, o assunto então é meritocracia. Um tema muito discutido nas organizações, né? E por quê? Existe uma grande promessa, a promessa de implantar um sistema justo. Quem entrega mais, ganha mais, quem entrega mais, tem mais oportunidades e aí em diante. Evitando favoritismos, evitando aquela ideia de que a pessoa cresce por causa de antiguidade, tudo que era muito comum nas organizações 20, 30 anos atrás. Wellington, então a gente tem que implantar uma cultura meritocrática. Sim, você pode implantar, não que você tenha de. Só que se você decidir implantá-la, é fundamental tratar um problema muito sério, que é o fato de que quase sempre organizações que buscam uma cultura meritocrática escondem desigualdades ou não as tratam da forma que deveriam. Pense nessa imagem. Eu posso chegar e falar para todos esses homens e mulheres e essa criança. Seguinte, vocês estão na mesma linha de largada e vão fazer uma prova agora. Quem chegar lá no final ganha uma medalha ou ganha um troféu. E aí eu disparo com um apito, começa a prova. Só que, gente, não há meritocracia aí. Porque eu estou colocando um adulto para competir com uma criança, um idoso com uma jovem. Não existe meritocracia. Porque eu posso ter inserido todo mundo no mesmo ponto de saída, só que a desigualdade já está estabelecida aqui, no caso da faixa etária deles, ou da condição que eles têm, pelo menos a princípio ali, de ganhar a prova no final das contas. Isso acontece também dentro das organizações. Inclusive tem um livro muito bom a respeito, que é A Tirania do Mérito, se você quiser aprofundar o assunto, do Michael Sandel, que num determinado momento escreve: o problema da meritocracia é que ela transforma sorte em virtude e desigualdade em merecimento. Quer ver um pouco disso? Às vezes a gente chega na nossa companhia e discursamos para as pessoas: olha, que todo mundo pode se tornar líder, todo mundo pode chegar numa posição de diretoria. Será que pode mesmo? Só para você ter bastante clareza a respeito, segundo uma pesquisa conduzida mundialmente, pessoas de origem socioeconômica mais alta têm 4 vezes mais chances de ocupar posições de alta gestão. Em algumas organizações, por exemplo, a gente vê que dificilmente uma mulher ou uma mulher negra vai ser alçada uma posição gerencial, por exemplo. E não porque as mulheres negras que lá trabalham não sejam capazes de ocupar essa posição, sejam piores do que outras pessoas ali, mas a desigualdade já vem lá de trás muitas vezes. Então, se nós não combatemos as desigualdades, e eu não estou falando só socialmente, mas dentro das nossas companhias, dificilmente nós teremos uma cultura meritocrática. Pelo contrário, o que a gente vai ter? Uma série de efeitos colaterais, como, por exemplo, um elitismo corporativo, que é gente muito parecida sendo alçada a posições de destaque na companhia, apesar do discurso meritocrático. Não dá para acreditar que, por exemplo, 2 jovens, um da escola pública e um da escola particular, por exemplo, da rede particular de ensino, que chegam para competir por uma mesma vaga num curso de medicina, eles chegam com igualdade de condições? Não chegam.
Existem várias críticas em relação à política de cotas, mas a grande verdade é que ela ajuda a combater, por exemplo, essas desigualdades. E dentro das nossas companhias, o que nós temos feito? Eu, por exemplo, tenho trabalhado em programas de liderança que só tem mulheres participantes. Aí tem gente que diz, nossa, mas fazer um programa de liderança só para mulheres? Quando a gente olha para aquela companhia, tem lá 5% de mulheres em cargos de alta gestão ou de média gestão. Então é o único jeito de você fazer com que mais pessoas tenham oportunidade de assumir papéis que elas claramente têm potencial de assumir, desde que essas desigualdades, sejam educacionais ou de outra espécie, sejam combatidas. Um segundo efeito colateral que a gente tem que lembrar é que é uma hipercompetição interna quando a gente não cuida muito bem desse processo meritocrático, né? Um tentando derrubar o outro. E a organização vira um ambiente de baixíssima colaboração, né? E uma série de outras questões que acabam aparecendo, né? Conflitos muito maltratados e daí por diante. E há um terceiro efeito colateral, que é a exaustão no trabalho. As organizações precisam fomentar assim, um ambiente de alto desempenho, mas em alguns casos, né, a saúde mental e a pressão com exagero tem feito as pessoas chegarem a um quadro de exaustão, de burnout mesmo, né, de afastamentos e tudo mais, por causa dessa busca, às vezes, desenfreada pela meritocracia e uma meritocracia não sadia. Em resumo, o que eu estou tentando dizer aqui? Que existe um modelo justo meritocrático quando a gente equilibra na balança oportunidade e mérito. Quando nós facilitamos que esses dois componentes estejam presentes. Como diz Amartya Sen, o mérito floresce quando todos têm condições de competir. Quando a gente já sabe o resultado lá no final, antes mesmo da prova começar, isso não é meritocracia. É teatro barato. Pense nisso.